Baixa a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu sei que as crianças estão conosco, mas tente aquietar o seu filho também. Eu sei que é desafiador, mas eu creio em milagres. Com a sua cabeça baixa, antes que eu mesmo ore, eu queria pedir para que você orasse agora. Eu queria pedir para que você falasse: Senhor, qual é a última coisa que o Senhor deseja falar ao meu coração neste ano? Qual é a primeira palavra que o Senhor tem para mim no novo ano? Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, ainda com seus olhos fechados eu quero orar. Papai de amor, papai de graça, nos rendemos aos teus pés, de uma forma intencional nos lançamos sabendo que só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna são estas que saem da tua boca. Por isso, ó Pai, não queremos ouvir aqui a voz de um homem, mas queremos ouvir aqui a voz do próprio Deus. É o Senhor quem zela pela tua noiva, é o Senhor quem tem compromisso com a tua igreja. Por isso, a nossa oração é que verdades espirituais possam ser acrescentadas em nosso coração. Que nosso coração possa ser aqui um terreno fértil, para que essas verdades possam também germinar. De tal maneira que durante todo o ano de 2022, por mais que adversidades possam bater a nossa porta, que essas verdades possam estar enraizadas, de tal maneira que nesse novo ano que se inicie, que a nossa fé não se abale, que nós possamos ser encontrados firmes e inabaláveis, naquele que é o fundamento. Ó Pai, que verdadeiramente a nossa casa possa estar edificada sobre a rocha. Essa é a nossa oração. Fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou estudando o livro de Gênesis com a igreja, aonde temos tido o privilégio de abrir a palavra de Deus e extrair princípios espirituais de cada texto, de cada capítulo que nós estamos compartilhando nesses dias. A última pregação minha nesta casa, que foi sem ser no domingo passado, no domingo anterior, nós falamos a respeito da vida de Isaac. Na continuidade do estudo de Gênesis, no próximo domingo que eu ministrar a respeito desse assunto, eu irei ministrar uma palavra a respeito da vida de Jacó, da qual eu intitularei essa palavra de Jacó a Israel. Mas hoje eu não quero aqui trazer um sermão expositivo. Hoje eu não vou abrir uma porção específica ou contar uma história específica, e não tirarei princípios específicos de uma história. Mas hoje eu vim passar um recado. Hoje eu vim passar um recado daquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração de uma maneira temática. O Espírito Santo me deu uma palavra. E quando eu digo uma palavra, eu estou me referindo a especificamente uma palavra. Daqui a pouco eu vou dizer para você qual é essa palavra. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração muito forte hoje, quando, mesmo já tendo recebido uma palavra específica, eu comecei a meditar sobre esse aspecto da virada de um ano. E eu estava em um momento onde de fato eu falei: Senhor, fala comigo todas as profundezas espirituais que talvez podem ser tiradas em um momento como esse, uma virada de um ano, uma virada de uma estação. Eu quero começar a compartilhar aqui algumas coisas que o Espírito trouxe ao meu coração. Tem muita gente lá atrás, por gentileza, vamos todos nos assentar. Olha aqui para mim. Sabe o que é interessante? Que
a madrugada do Réveillon é o único momento do ano inteiro aonde nós temos a convergência de todos os tempos. E quando eu me refiro a tempo, eu estou me referindo àquilo que nós chamamos de passado, presente e futuro. É interessante porque no Réveillon nós temos essa convergência, este encontro do passado junto com o presente, junto com o futuro. Talvez você pode falar: pastor, eu não estou entendendo nada. Aperta o cinto que nós vamos decolar em revelação aqui. Sabe o que é interessante? Essa noite é uma noite que ao mesmo tempo você olha para 2021 e isso para você simboliza o passado. Você olha para 2022 e isso para você simboliza o futuro. Mas é uma noite que você vai festejar, porque a maior característica dessa noite é que todo mundo faz festa nessa noite. Olha aqui para mim. Se você olha para 2021, isso aponta para o passado. Se você olha para 2022, isso aponta para o futuro. E se você olha para a festa que você vai daqui a pouco, isso aponta para o presente, porque você vai querer desfrutar dessa noite. Então essa é uma noite épica. E é por isso que é a noite mais celebrada do ano. Porque é a convergência dos três tempos: passado, presente e futuro. Agora, o Espírito Santo me disse algo, que muitas vezes existe muita confusão na cabeça de muitos, de qual é a maneira que nós devemos lidar com os tempos. Então, olha que interessante que eu quero compartilhar com você. Se você para pensar a respeito do passado, é como se eu lançasse uma pergunta: passado é algo bom ou algo ruim? Passado é algo positivo ou algo negativo? Alguém pode falar: pastor, depende se o passado da pessoa foi bom ou se foi ruim. Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim. A vida cristã é uma vida equilibrada. Porque o sábio é aquele que discerne os tempos e as estações. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que querem viver a sua vida em um total desprezo ao seu passado. Então, quero te contar uma coisa. Em primeiro lugar, você não deve desprezar o seu passado, assim como você não deve viver nele. Então, o que eu encontro são pessoas que desprezam e outras pessoas que supervalorizam. Em outras palavras, o passado ele é importante. Você sabe, eu digo uma frase aqui algumas vezes nesse púlpito, talvez quem me ouve já se atentou a ela, mas pode ser que, sei lá, que alguém esteja nos visitando aqui. Então eu quero te contar uma coisa: aquele que não respeita a história não é digno de participar dela. Você sabe, eu acredito que muitos que estão aqui realizarão alguma obra no seu futuro, de tal maneira que você entrará para a história com aquilo que será realizado através da sua vida. Mas aprenda esse princípio espiritual: só é digno de participar da história aqueles que respeitam a história. E o respeito à história nos mostra, nos aponta para um cuidado com o passado. Em outras palavras, tenha zelo pela sua história. Eu confesso para você que eu não me abro para ouvir nenhuma pessoa que, como diz a minha avó, e uma das mulheres mais sábias que eu já vi na terra, que cospe no prato que comeu. Você sabe, porque quando você nega a sua história, você está negando a sua raiz.
Você pode sim exaltar o que Deus fez, glória a Deus, mas até para que o nome dele seja exaltado através do seu testemunho, a sua raiz não pode ser negada. Então toma sempre muito cuidado com quem quer rasgar completamente tudo que viveu. Mas, por outro lado, a supervalorização do passado também é um problema, porque a supervalorização do passado pode te transformar em uma pessoa saudosista, melancólica, aonde nada está bom, porque o bom era o que você tinha vivido antes. Lembra daquela história do povo de Deus peregrinando no deserto? E na realidade você lembra que quando o povo de Deus sai do Egito, Moisés relata no livro de Êxodo, e depois posteriormente no livro de Números, que teve gente que saiu com o povo de Deus, que não era do povo de Deus. Essas pessoas Moisés intitulou, chamou de populacho. Não sei se vocês lembram desse termo que está no livro de Números. Populacho era aquela galerinha que simplesmente quando aquelas 3 milhões de pessoas saíram do Egito, falaram: uai, para onde que esse bonde está indo? Eu estou indo também. Mas não era um povo de Deus. O que aconteceu com o populacho? Quando eles estavam no deserto, começaram a murmurar, começaram a falar que tinha saudade da comida do Egito, saudade dos pepinos do Egito. Meu Deus, Deus te tira da escravidão e você está com saudade de comida. Ou seja, eu estou demorando muito no primeiro, porque esse é um dom de todo pastor, ou na realidade um defeito, demora muito no primeiro, de tudo que fala. Mas olha aqui para mim, você não deve desprezar e nem supervalorizar nenhum tempo, mas você deve viver na harmonia e no equilíbrio de todos eles. Eu estou falando do passado. A honra ao passado é você lembrar dos seus marcos e dos seus memoriais. Eu me lembro quando eu compartilhei a respeito de Josué, no capítulo 4, aonde Moisés já havia falecido, e Josué assume a liderança daquele povo, que estava entrando na terra prometida, e quando eles foram cruzar o Jordão, eles receberam uma direção de Deus: olha, você vai pegar uma pedrinha desse rio, em outras palavras, porque essa pedrinha lhe será como um memorial, para que quando seus filhos, os seus netos te perguntarem o que significa essa pedra, você vai falar: as águas do Jordão foram cortadas. Ou seja, o nosso passado, ele é importante, porque nele estão os nossos marcos e memoriais. Eu me arriscaria a dizer para você, que no ano de 2021, talvez em circunstâncias adversas, que você pode ter enfrentado, pode ser que aquilo que te sustentou, para que você permanecesse nos caminhos do Senhor, foram marcos e memoriais que o Senhor estabeleceu há anos atrás da sua vida. Porque no dia da luta, o Senhor te lembra do dia da sua salvação. No dia da luta, o Senhor te lembra de dias aonde Ele manifestou o teu cuidado para contigo. Ou eu estou errado? Ou seja, no nosso passado, nós temos os nossos marcos e nós temos os nossos memoriais. Todavia, o passado não pode ter o nosso coração. Você não pode se apaixonar pelo passado, achando que a razão da sua vida é o passado. Não, a razão da sua vida não é o passado. Eu quero dizer algo para você: o que está diante de você será muito melhor, será muito mais poderoso, será muito mais abundante. Existe frutificação para você. Por outro lado, o presente é interessante, porque existem algumas pessoas que elas são tão preocupadas com o futuro, ou tão saudosistas com relação ao passado, que tudo que elas não fazem é viver a vida, tudo que elas não fazem é desfrutar do presente. Olha aqui para mim, queridos, amados,
O presente é para ser vivido. Você está aqui nesse culto para viver o culto. Você não tem que ficar aqui no culto preocupado, olhando o horário, que horas que vai acabar, que horas que, meu Deus do céu, que esse homem vai, essa tagarela vai parar de falar. Não, curte a tagarela, a tagarelice. Estão entendendo? Já viu que a pior coisa do mundo é quando você está vivendo algo que na realidade você não está vivendo. Viva a vida. Tem tanta gente saudosista que tudo que ele faz é não viver o presente. Tudo que você vai conversar com ele é uma decepção, porque o que Deus fez lá atrás, enquanto isso, tem gente vivendo o que Deus está fazendo hoje. Por outro lado, existe tanta preocupação com o que vai ser do amanhã, e você não vive o hoje. Viva a vida, viva o presente. Viva esta pregação, viva este culto, viva esta noite. Você vai sair daqui celebrar com seus familiares, amigos. Viva esse momento com amor ao seu próximo, ao seu familiar, ao seu amigo. Viva o presente. Você sabe qual é a maior característica de alguém que não vive o presente? A maior característica de alguém que não vive o presente é a ingratidão. Porque só consegue ser grato aquele que está com o coração naquilo que está vivendo naquele momento. Cara, Jesus consegue levantar a mão e agradecer por 5 pães e 2 peixes, porque ele não estava preocupado com o que ele não tinha, ele estava preocupado com aquilo que ele tinha. Muitas pessoas deixam de desfrutar de abundância, multiplicação, provisão, milagre, porque seus olhos só estão focados naquilo que você não tem. Mas Deus quer chamar você para focar os seus olhos naquilo que você tem. Quando você foca os seus olhos naquilo que você tem, um senso de gratidão começa a vir sobre você. Não importa se o que está do seu lado tem mais, não importa se o que está do seu lado tem menos. O que importa é que quando você olha e você vê que você tem algo, você se lembra que João capítulo 3 verso 27, a palavra do Senhor diz que o homem nada tem, se do alto, se do céu não lhe for dado. Então se eu tenho algo, foi Ele que me deu, veio do alto, veio do céu, então eu sou grato, e aí eu vivo a vida, eu vivo o presente. Vivo o presente. Mas sabe o que é interessante? É que excesso de presente também é errado. Que o excesso de presente é o excesso. Vamos curtir apenas o aqui e o agora. O amanhã pertence a Deus. Em outras palavras, não estou preocupado. Aí você tem que lembrar que tudo que você faz no presente terá consequências no futuro. Você tem que lembrar que uma noite de prazer vai cobrar anos de preço. Tem que lembrar que todo prazer tem o seu preço. A fatura do que você faz no seu presente, a fatura do cartão que você paga vai chegar no futuro. No final do mês a fatura vai chegar. Você está vendo que por mais que você vive, desfruta, você não é irresponsável. Sabe uma outra coisa que o excesso de presente traz? O excesso de presente pode às vezes trazer comodidade. Talvez é o seguinte: você está tão preso no presente que você, sem perceber, está preso em uma zona de conforto. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai crescer, porque você não está investindo no futuro, porque você está preso apenas no presente. Cara, tomara que você tenha ouvidos espirituais para entender o que eu estou falando. Eu estou te mostrando que tudo existe um equilíbrio.
Eu estou compartilhando com vocês coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Cara, eu falo isso para você diante de Deus. O que eu estou te contando aqui, eu nunca li em lugar nenhum. O Espírito Santo foi me falando isso. Olha aqui para mim. Por outro lado, eu finalizo esse raciocínio falando a respeito do futuro. Os nossos olhos precisam estar no futuro. Nós precisamos ter um carinho pelo futuro. Nós precisamos de zelar pelo futuro. Eu vou te contar, o zelo pelo futuro te faz amar o presente. Só ama o presente quem tem zelo pelo futuro. Só ama o presente quem ama o futuro. Seus olhos tem que estar apontado para o futuro. Se você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos faz olhar para o futuro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu vou para frente. Nós vamos caminhar. Olha aqui para mim. Mas mesmo amando o futuro, você não pode amar em excesso. Existe uma medida. Porque sabe o que é o excesso de futuro? O excesso de futuro se torna ansiedade. Você já parou para conceituar o que é ansiedade? Talvez pode ser que os estudantes ou doutores em psicologia possam me corrigir, mas eu quero te contar a minha meditação. Excesso de futuro é igual a ansiedade. Se você, estou falando isso, eu não sou psicólogo, mas deixa eu te contar uma coisa, eu sou pastor. Minha vida é sentar e conversar com as pessoas, mas 80% das conversas é as pessoas falando um monte de coisa para mim. Eu vou te contar, sabe o que eu percebo? As pessoas mais ansiosas são aquelas que estão com excesso de futuro. Aí, ou seja, está tão preocupado, aí a ansiedade te mata para viver no presente. Em última análise, o que eu quero te mostrar é que você precisa de respeitar todos os tempos, cada um no seu lugar, com a ótica correta, mas toma muito cuidado para você não viver com excesso de passado e se tornar um saudosista, com excesso de presente e se tornar um irresponsável, ou com excesso de futuro e se tornar um ansioso. É por isso que quando nós olhamos para o Senhor, o que o Senhor é? O Senhor é a eternidade. O nosso Deus, Ele não é preso no tempo. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele é no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. Você sabia que não tem olha aqui para mim, não existe nada que Deus se tornou. Olha aqui para mim, Deus sempre foi. Agora no Novo Testamento Deus é gracioso. Deixa eu te contar uma coisa, Deus sempre foi gracioso no Velho Testamento. No Velho Testamento Deus era justo. Deixa eu te contar uma coisa, Deus continua sendo justo até hoje. E para que não haja um corte indevido e se espalhe uma difamação falando que eu sou um herege, já vou te contar uma coisa, só tem uma coisa que Deus se tornou, só uma. Teve um dia que Deus se tornou homem. Isso ele não era. Teve um dia que ele se tornou, com a exceção de Deus se tornar homem, todos os demais atributos divinos são eternos, não podem ser definidos pelo tempo, passado, presente ou futuro. Deus não é contraditório, é a sua mente terrena que é limitada. É por isso que outra frase que eu repetirei para o resto da minha vida,
que Billy Graham disse, que se a mente humana fosse capaz de compreender a mente divina na sua totalidade, a mente divina não seria maior que a mente humana. Por que tem muita coisa que você não entende? Porque é isso mesmo, porque você só entenderá quando você tiver a mente dele. Pastor, o que eu faço com o que eu não entendo? Você levanta a sua mão para o céu e fala: Senhor, o Senhor é maior do que eu. Amados, isso aqui já foi a metade do que eu preparei. A outra metade agora estaria eu entregar para você uma palavra, que foi a palavra que o Espírito Santo me deu, daquilo que simbolizaria esta noite, em especial essa passagem desse ano. E a palavra para você é recomeço. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: recomeço. Tipo assim, diga assim: hoje é um dia de recomeço. Diga assim: hoje o Senhor está te chamando para recomeçar. Pergunta para ela, mas não responde. Fala: tem alguma coisa na sua vida que você tem que recomeçar? Olha aqui para mim, família Emaús, a palavra do Senhor para você é: o ano de 2022 na sua vida será um ano de recomeços. Eu posso rasgar meu coração para você? Seja educado, me responde, posso ou não posso? Sabe por que você frequenta essa igreja? Vou uma coisa, em abril do ano que vem, nós vamos fazer um ano de Emaús. Essa igreja é recém-nascida, por que você frequenta ela? Eu vou te contar por que você está aqui, pode ser que você não sabe, mas eu sei. Qual que é o tipo de pessoa que decide participar de uma obra que está começando? São pessoas que estão atrás de um recomeço. Essa é a maior característica de alguém que faz parte de algo que está começando. Deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente aqui que é crente há muitos anos. O que é que Deus te trouxe para cá? Pode ser que eu não sei, mas existem coisas que você e o Espírito Santo sabem, que Ele quer recomeçar na sua vida, que Ele quer recomeçar na sua vida ministerial, que Ele quer recomeçar na sua vida espiritual. Eu digo algo para você com muito temor no meu coração. Você tem que ter muito discernimento espiritual do que é frequentar essa obra que no seu início é um tempo de recomeço. Agora, sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para o verbo recomeçar, pode ser que a primeira coisa que alguém pense é que só precisa de recomeçar aquele que teve uma estação ruim. Por mais que aquele que teve uma estação ruim, ele necessita recomeçar, não quer dizer que o recomeço é apenas para pessoas que estavam vivendo uma catástrofe. Nossa, eu estou vivendo uma catástrofe, preciso de recomeçar. Olha aqui para mim, se era o seu caso, você precisa mesmo, mas se não era o seu caso, você precisa também. Na realidade não é nenhuma questão de que você precisa, é que deixa eu te contar algo. A vida, ela é cíclica, mas quem estabelece esta vida cíclica não é o seu bel prazer, foi o Criador dos céus e da terra. O Criador, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele estabeleceu que a vida terrena seria cíclica, que a vida terrena seria submissa, submetida a tempos e estações. Ele cria a natureza, e deixa eu te falar uma coisa: a árvore que está lá na calçada, do lado de fora na sua casa, ela não fica verde o ano todo. A natureza está debaixo do governo celestial, aonde tem tempo do florescer, aonde tem tempo que as coisas parecem que estão perdendo a vida, mas na realidade é apenas um ciclo, é que uma nova vida vai brotar, vai surgir. Então você precisa entender que recomeço é algo inevitável.
Todas as vezes que você entra em um novo ciclo, você está recomeçando alguma coisa. Então deixa eu te contar uma coisa. Um novo ano é sim um recomeço. É por isso que toda virada de ano é marcada por duas coisas. A primeira delas é a avaliação. Todo mundo tem mania de avaliar. Avaliar o que passou. Mas a segunda coisa são os sonhos. Porque todo mundo se enche de sonhos quando vai começar uma nova temporada. Ou seja, é uma avaliação e uma projeção. Você para pensar, para avaliar o que você viveu, e você para projetar o que você deseja viver. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Mas deixa eu te contar uma coisa. O sábio é aquele que discerne os tempos e os modos. Tem tempo de acelerar, tem tempo de ir mais devagar. E o sábio é aquele que faz aquilo que a ocasião lhe pede. Diga assim: o sábio é aquele que faz o que a ocasião pede. Cara, posso só abrir meu coração de algo que eu estava me lembrando hoje? Quando Jesus estava orando no jardim do Getsêmani, Jesus estava ali travando uma batalha espiritual, lembra disso? Lembra que está descrito que ele até suava gotas de... No meio daquela aflição natural, Jesus estava lá, acordado, batalhando. Você lembra quando Jesus se levanta e olha para o lado, ele encontra os discípulos fazendo o quê? Ele encontra os discípulos fazendo o quê? Olha aqui para mim. No dia do Getsêmani, Jesus estava acordado e os discípulos estavam dormindo. Mas se você voltar algumas temporadas atrás, naquele dia que eles estavam dentro do barco, atravessando o lago da Galileia ou de Genezaré, no meio daquela tempestade, todos os discípulos estavam aflitos. E o que Jesus estava fazendo? A pior tragédia da sua vida é quando você quer ficar acordado no dia que Jesus está dormindo, aonde você poderia estar descansando e não aflito. Mas também é uma tragédia quando em tempos de batalha você decide ficar no seu palácio dormindo. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas a gente sempre brinca que fala que teve uma mancha na vida dele. 2000 anos é de Cristo, 6.000 anos depois, 4.000 anos depois, nós estamos aqui falando do pecado de Davi. Você sabe que, e é claro que a gente fica com as coisas boas, de que ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas todo mundo sabe que Davi pecou, sabe ou não sabe? Olha que tragédia. Milhares de anos depois, o pecado dele continua sendo contado, tudo porque em tempos de guerra ele decidiu dormir até mais tarde. Se você olha o capítulo que narra a história de Davi ter olhado Batseba tomando banho, o início, o primeiro versículo do capítulo é que Davi estava no palácio e acordou e já era tarde, dormiu até tarde em dias de acordar cedo, ou melhor, dormiu até tarde em dias que nem era para ter dormido, ficou no palácio em dia que era para ter saído. Não durma quando Jesus estiver acordado, e não fique acordado no dia que Jesus estiver dormindo. O sábio discerne os tempos e os modos. Mas eu quero partir aqui para a minha finalização, dizendo algo para você. Família, você já parou para pensar o tanto que recomeçar combina com o Evangelho? Qual que é o ponto alto do Evangelho? O ponto alto do Evangelho é o novo nascimento. Meu Deus, nascer de novo. Olha que interessante, espera aqui. Eu nasci uma vez, mas depois eu nasci de novo. Em outras palavras, teve um dia que eu comecei, mas teve um dia que eu recomecei. Então olha aqui para mim, recomeçar tem tudo a ver com o Evangelho. E hoje eu estou aqui para profetizar algumas coisas. Antes de finalizar, eu quero profetizar algumas coisas que você desfrutará no seu recomeço. Quero que você faça o seguinte: levanta a sua mão direita aos céus
Eu quero começar aqui a declarar algumas coisas que você viverá nesse recomeço. Filipenses capítulo 4, verso 7. Não precisa de você abrir, você vai começar apenas a olhar aqui. Eu já pedi para o pessoal separar os versículos, e eu quero começar a profetizar que no seu recomeço você viverá dias de paz. A palavra do Senhor diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diga assim: eu tomo posse que nesse recomeço eu viverei tempos de paz. João 14, 27, a palavra do Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Mas olha aqui para mim, nesse recomeço você não desfrutará apenas de paz, você também desfrutará de ausência de ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: levanta a sua mão, você já cansou, meu Deus do céu, toma posse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No seu recomeço você não será ansioso. Salmo capítulo 23, verso 4, eu quero profetizar que além de paz, que além de falta de ansiedade, nesse recomeço você terá a revelação da sua proteção. A palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu quero profetizar também renovo sobre a sua vida. Isaías capítulo 40, próximo, não tem aí, pronto, próximo. Isaías 40, 29, eu quero profetizar, esse é um tempo de renovo sobre a sua vida. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aqui não tem nenhum vigor. Verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor, os que recomeçam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, e correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Eu profetizo sobre a sua vida também, Mateus 11, 28, que nesse recomeço você desfrutará de descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu profetizo que o ano de 2022 é ano de paz, é ano de descanso, é ano de alívio. Mas olha aqui para mim, eu quero finalizar naquele que para mim é um dos pontos altos de todos os capítulos da Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 37. A palavra do Senhor diz: em todas essas coisas, eu declaro sobre você, querido, essa é a promessa superior do Evangelho. Nesse recomeço, você recomeça com a revelação superior do Evangelho, de que em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Ei, segura, abaixa a sua mão, daqui a pouco você levanta. O que é mais que vencedor? Sim, minha esposa. Fala, minha esposa. Mais que vencedor é a mulher. Fala amém, mulherada. Suponhamos que o Vinícius Mota fosse um lutador de MMA. Ela está amarrada. Obrigado. E aí então, nessa minha carreira desportista, eu treino o ano inteiro para enfrentar um oponente, um opositor. E aí então eu vou para o ringue da batalha. E eu estou lá e luto 5 rounds. Levo muitos golpes na cara. E se fosse só na cara estava bom. Levo golpes no corpo inteiro. Está me entendendo? Mas no final eu acerto um cruzado de direita, aleluia, e os inimigos caem, e o nocaute é estabelecido. Sabe o que o Vinícius é? Vencedor. Mas eu vou te contar uma coisa: o ganhador da luta, ele recebe um prêmio, e ele é recompensado, e o prêmio é muito dinheiro.
E aí então, eu volto para casa com um cinturão, eu volto para casa com dinheiro. Mas quando eu chego em casa, eu tenho uma esposa. Aleluia. E aí, eu pego o dinheiro que eu ganhei, fruto da luta que eu lutei. E ao invés de gastar o dinheiro só comigo, eu gasto o dinheiro com ela. Deixa eu te contar uma coisa. Eu posso até ser vencedor, porque eu entrei no ringue, eu venci a batalha, eu derrubei o gigante. Mas a minha esposa, no final, ficou com a recompensa sem ter que fazer nada. Eu posso até ser vencedor, mas ela é mais do que vencedora. Alguém entendeu aqui? Deixa eu contar uma coisa. Ele lutou a sua luta. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É por isso que Paulo não falou, você não é vencedor. Deixa eu contar uma coisa, vencedor é Ele. Nós somos tão agraciados, que Ele nos fez mais que vencedores. Porque em outras palavras, nós desfrutamos da vitória dEle. Paulo tem tanta revelação disso, que ao longo do livro de Romanos, essa é a tecla que ele bate no livro de Romanos todo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte. Ele morreu, e a gente entra na morte dele, mas depois ele ressuscita, e a gente vive a vida dele. Deus do céu, meu Deus, será que alguém entende o Evangelho, pelo amor de Deus? Oh Jesus, profetizo isso, cara. Você é mais que vencedor. Mas aí depois continua a levantar sua mão para o céu de novo. E é isso que você vai viver no seu recomeço. E sabe o que você vai viver no recomeço? Olha aqui para mim. Agora você vai pegar o link com o que eu falei no começo da palavra. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, erga sua mão direita, diga assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados. Agora olha aqui para mim. Ei, pega a minha introdução agora, seu abençoado, para não te chamar de infeliz, porque você é bem-aventurado. Sabe o que? Nem as coisas do presente e nem do... Em outras palavras, Ele é maior do que o passado, Ele é maior do que o presente, e Ele é o maior do que o futuro. Nem do presente, nem do porvir, nada, nem os poderes, absolutamente nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso vai ser o seu ano de 2022. Porque recomeçar é viver o Evangelho. O time de adoração pode vir. Ei, deixa eu te contar uma coisa muito louca. Tem uma coisa que você tem que entender, que o que te dá ousadia para você recomeçar, é você sempre se lembrar, que a promessa, ela já está depositada em você. Diga assim, a promessa já está depositada dentro de mim. Olha aqui para mim, por que eu li todos esses versículos? Porque a Bíblia Sagrada, meu querido, o resto é resto. Isso é palavra. Agora olha só, isso é a promessa. A promessa não está aqui ou acolá. Onde que está o reino de Deus? Está aqui? Está aqui? Está acolá? O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Cara, eu vou contar uma coisa para vocês também, só vou dar um spoiler aqui.
Eu não sei se eu prego domingo, ou se eu prego depois que eu estudar, que eu finalizar Gênesis. Eu preparei essa semana uma palavra sobre o reino de Deus, que eu vou te contar uma coisa. Segura as crianças, que o trem vai pegar fogo aqui nessa igreja. Em janeiro eu vou pregar uma palavra sobre o reino de ponta cabeça. Eu vou me segurar, porque senão eu já vou querer começar outra palavra aqui, tem nada a ver. Mas olha aqui para mim, eu já estou terminando. O esquema dos músicos vinha para aquele senso de, né, give me more 5 minutes, né, aquele negócio. Olha aqui para mim, presta atenção, agora tá. Então, por que eu li esses versículos com você antes de eu finalizar a palavra? Para eu poder agora descer um trenzinho em você. Presta atenção, a promessa já está em você. Se você quer recomeçar, você tem que parar de olhar para a circunstância e olhar para a promessa. Olha aqui para mim. Sabe qual é a maior dificuldade que as pessoas têm na vida em recomeçar? É porque elas acham que quando elas forem recomeçar, as circunstâncias terão sido alteradas. Eu preciso agora que você conecte comigo, que eu estou na conclusão da minha palavra. As pessoas não recomeçam, porque elas estão esperando as circunstâncias serem alteradas. Mas o recomeço, ele parte do ponto que nada mudou. Sabe o que é louco? Deixa eu te contar uma coisa. Esquece a sua roupinha toda branca. Vamos falar a verdade? Vamos falar do dia 1 não, que é feriado mundial. Falar do dia 2 não, que é domingo. Vamos falar de segunda-feira, dia 3. Vamos falar a verdade. Sua vida mudou. Mudou nada. Você vai voltar para a sua mesma vida. Então por que você pode achar que você pode recomeçar? Porque o recomeço não está associado com as mudanças exteriores. O recomeço está associado com as mudanças interiores. As pessoas não recomeçam porque elas olham para o lado e continuam vendo as mesmas ruínas. Olha aqui para mim, se você tiver a revelação de o que eu li, que a promessa já está em você, sabe o que você vai perceber? Que é o seguinte: espera aqui, eu posso viver a vida que José viveu. A promessa estava nele. O Senhor já tinha liberado no coração dele a visão que ele teve. Aí é o seguinte: ele foi traído pelos irmãos. Ele olhou para a circunstância? Não, olhou para a promessa. Ele foi levado como escravo. Olhou para a circunstância? Não, olhou para a promessa. Ele foi preso injustamente. Olhou para a circunstância? Não, olhou para a promessa. Por que José viveu uma história de recomeço? Porque ele nunca se deteve à circunstância pela qual ele estava se submetido. Ele sempre se deteve à promessa que já estava dentro dele. Mas o problema é que uma pessoa que não tem revelação da promessa que está dentro dele, ele vive como se ele não tivesse a promessa. O problema é que tem muita gente vivendo sem desfrutar daquilo que já tem. Você está, cara, o que Paulo fala aos Gálatas? Você vai ver que a Bíblia ela é completa. O que Paulo fala aos Gálatas? Se você que é herdeiro for menino, em nada você se difere de um escravo. Você é herdeiro, mas é menino. Então no final, você vive vida de escravo. O que te faz crescer em maturidade para você deixar de ser menino? Revelação. É por isso que não é a carteirada que você tem 15 anos de crente, 10 anos de crente. Aí tem um irmãozinho que nasceu de novo na metade do tempo que você nasceu. Mas olha, ele tem revelação do que ele é em Cristo, do que a palavra de Deus diz. Aí não tem a ver com tempo, tem a ver com maturidade. A maturidade está associada à revelação. Por isso que a coisa mais linda do mundo é quando você vê alguém que tem muito tempo e muita revelação. E a coisa mais triste do mundo é quando você vê alguém que tem muito tempo e pouca revelação. O menino, o herdeiro, enquanto menino, nada se difere ao escravo. Você precisa de entender: a promessa está dentro de mim, eu posso recomeçar. Olha aqui para mim, te contar algo. Esdras capítulo 3, não precisa de abrir não. Você sabe que é a história de Esdras e Neemias.
é uma história de recomeço. Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho pastoral em amor? Comece o livro de janeiro lendo a história de Esdras, lendo a história de Neemias. Eu estou te dando esse conselho. Olha aqui para mim, Esdras no capítulo 3 tem algo muito poderoso que eu quero ministrar aí sobre o seu coração. É tempo de recomeçar. Eles haviam voltado do exílio, do cativeiro babilônico, e naquele contexto, no capítulo 3, os sacerdotes então levantam a pauta: reconstruiremos o templo, levantaremos as pedras, o templo será reconstruído. Mas sabe o que está descrito? Sabe qual foi a primeira coisa que foi reconstruída? Olha aqui para mim, antes do templo todo ter sido reconstruído, a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar. Eles só reconstruíram, Esdras capítulo 3, eles só reconstruíram o templo depois que eles reconstruíram o altar. Porque antes de você levantar as paredes que estão do lado de fora de você, você precisa de levantar o altar que está dentro de você. Levanta o altar primeiro. E, amados, eu quero finalizar porque é isso que o Senhor mandou dizer para vocês. É tempo de levantar o altar interior. É, família Emaús, é tempo de levantar o altar interior. Porque se você levantar o altar interior, nós vamos começar a levantar as paredes exteriores. É tempo de recomeços. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Essa é a última coisa que eu vou te contar. Família, o Senhor me mostrou uma coisa hoje que eu confesso que eu não acreditei quando eu vi. Quem tiver o controle do ar, o ar está precisando de recomeçar. Eu estou quase morrendo aqui. Não sei se alguém tem o controle do ar. Família, vou falar algo para vocês. Olha só, seguinte. O Espírito Santo hoje me mostrou que todos os homens de Deus que nós temos como grandes heróis da fé, como inspiração, modelo, os maiores feitos das suas respectivas histórias foram feitos, realizados depois de um período de recomeço. Se você tiver olhos espirituais, ouvidos espirituais, talvez essa é a coisa mais profunda de todas as que eu falei nessa noite. Todos os homens de Deus da história realizaram os seus grandes feitos depois de uma estação de recomeço. Se você olha para a vida de Abraão, deixa eu dizer algo para você. Abraão só se tornou pai de multidões depois da estação de esterilidade. Isaac só nasceu depois que ele teve que acreditar que ele poderia ter um filho mesmo sendo estéril. Ou seja, ele teve que acreditar em um recomeço. Você está estéril? Então acredita, vai nascer o filho, vai recomeçar, a frutificação vai recomeçar. Se você olha para a vida de Moisés, Moisés era forte, Moisés era sábio, mas olha aqui para mim, não foi aos 40 anos que ele era forte, que ele era sábio, que ele era um grande orador. Não, foi quando ele tinha 80 anos, foi depois que ele passou 40 anos no deserto, foi depois que a vida estava perdida, foi depois que a capacidade oral havia ido embora, e ele era gago. Foi lá o gaguinho de 80 anos que teve que acreditar: eu vou recomeçar com você, Moisés. Aí, depois que Deus recomeça com Moisés, o que acontece com a vida dele? Ele se torna o maior libertador da história, depois que ele recomeçou. Davi foi ungido rei. Davi foi o maior rei da história. O reino de Davi não teve e não terá fim. Meu Deus, porque ele é filho de Davi. Deixa eu te contar uma coisa. Davi não começou o seu reinado depois que ele foi ungido por Samuel. Davi começou o seu reinado depois que ele passou um tempo na caverna de Adulão. Sabe por quê? Porque o trono só veio depois de um período de recomeço. Se você olhar para a vida de Pedro,
Pedro foi, depois de Cristo, o primeiro grande líder da igreja. Pedro foi o pastor da igreja primitiva. Mas sabe o que é interessante? Os maiores feitos da vida de Pedro foi depois que ele negou Jesus e que ele tinha voltado a pescar. Foi depois que Jesus teve que voltar na mesma praia que um dia ele tinha chamado ele para falar assim: Pedro, filho, você vai recomeçar. O que acontece com Pedro depois que ele recomeça? Vou te contar uma coisa. No dia, quando ele negou Jesus 3 vezes. Uma das 3 vezes que ele negou Jesus, a mulher que perguntou se ele andava com Jesus era uma criada. O que é criada? É uma funcionária doméstica. Você concorda comigo? Que é uma profissão considerada simples. Quem concorda comigo? Diante da criada, ele se atemorizou. Mas depois que ele acreditou no recomeço, Atos capítulo 4, ele não estava diante de uma criada, ele estava diante do sinédrio, ele estava diante das principais autoridades. Sabe o que era o sinédrio? Era o STF. E não se preocupe em pensar na moralidade do STF brasileiro atual. Não estou colocando isso em pauta, não estou falando nada. Estou falando que a Suprema Corte da Nação, diante da Suprema Corte da Nação, Pedro não foi o Pedro que se atemorizou na frente da criada. Não. Pedro foi aquele que falou para a Suprema Corte: seguinte, importa que obedeça a Deus e não aos homens. Que isso? Ou seja, a principal estação ministerial de todos esses homens foi depois de um recomeço. E o último versículo que eu separei para você. E nós não estamos acabando. Nós vamos fazer 3 coisas. Nós vamos, depois que eu terminar o Shaba, nós vamos entregar uma oferta especial ao Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos orar, consagrando o nosso ano de 2022 ao Senhor. Mas antes de nós fazermos essas 3 coisas, eu separei um último versículo para você acreditar no recomeço. Já prepara a música que nós vamos cantar uma música. O Espírito Santo me disse uma coisa. Você falou: você vai acabar hoje o culto falando disso. Me perdoa, mulheres, mas Deus manda te dizer que Ele vai borrar sua maquiagem antes da festa. Mas vai ser a festa com maquiagem borrada mais feliz da sua vida. Sabe por quê? Porque algo espiritual vai acontecer aqui agora. Olha aqui para mim. Eu quero falar de um último personagem que ele tem um símbolo na Bíblia, mas que muitas pessoas desvalorizam o final dele, porque realmente não foi o final que nós esperávamos. Mas hoje o Espírito Santo me prendeu em um versículo que eu confesso que eu nunca dei tanta importância a ele. Meu Deus, me perdoe eu ficar doido aqui. Quando eu tenho uma revelação eu fico doido. Eu sei que para você assim é esquisito, mas é que eu falei: Senhor, como que eu não vi isso aqui antes? Meu Deus do céu. Olha aqui para mim. Sansão era um nazireu de Deus. Sansão era um homem totalmente consagrado a Deus. Mas Sansão negociou a sua consagração. Sansão abriu mão da presença. Mas você sabe da história, que como nazireu de Deus, ele não cortava o cabelo,
E ele não fazia outras coisas como beber ou comer qualquer produto proveniente de uva, não tocar em mortos, cadáveres, e enfim. Mas o fato é que o seu cabelo foi cortado, a sua força foi embora. Mas a Bíblia diz que Sansão se arrependeu. No momento que ele se arrependeu, ele deixou o cabelo crescer de novo. E no momento que ele deixou o cabelo crescer de novo, ele recomeçou. Ele recomeçou. Pastor, ele morreu. Só fazer uma brincadeira, e quem aqui não vai morrer, meu Deus do céu? Mas você sabe que na cena da morte dele, hoje o Espírito Santo me levou lá para a morte de Sansão. Eu até peço perdão para você que está aqui me assistindo nessa salada toda, né? Mas se você olhar aí no canal, tem estudo que eu faço bonitinho, verso 1, verso 2, verso 3. Hoje foi salada, hoje é recado do alto. Olha aqui para mim, projeta para mim Juízes, capítulo 16, verso 29. Na cena da morte de Sansão, a escritura diz que aqui Sansão tinha recomeçado. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio. Você sabe que ali era um contexto onde na cena da morte ele seria usado por Deus para matar os inimigos de Deus. E assim como em toda a sua vida, ele tinha sido usado para exterminar os inimigos. Olha o que aconteceu na cena da morte. Ele abraçou as colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas. A força tinha retornado, porque a consagração tinha retornado. Ele tinha recomeçado, então ele tinha força de novo. Com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Mas olha o que a palavra de Deus diz: que depois do recomeço, olha o que está escrito: foram mais. Diga comigo, foram mais. Diga mais alto, foram mais os que matou. Repete comigo, os que matou na sua morte, do que matara na sua vida. Olha aqui para mim. Tem muita gente que acha que Sansão terminou mal. Mas ei, no dia da morte dele, naquele único dia, ele matou mais do que a somatória de todos aqueles que ele havia matado enquanto ele vivia. Sabe por quê? Porque ele tinha recomeçado. Se você recomeçar, a sua força será maior, o seu vigor será maior. O Senhor quer recomeçar na sua vida espiritual, quer recomeçar na sua vida ministerial, quer recomeçar na sua vida familiar, quer recomeçar na sua vida matrimonial, quer recomeçar na sua vida paterna, quer recomeçar na sua vida financeira, quer recomeçar na sua vida empresarial. Esse é um tempo de recomeço sobre a sua vida. Se você deseja recomeçar, fique em pé onde você está. Eu quero profetizar que o seu cabelo vai voltar a crescer. O seu cabelo vai voltar a crescer. O Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa tocar corações.